Muito bem, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te rogamos que nos abençoes agora, enquanto podemos estudar um pouco mais sobre esse tema tão importante, o discipulado. Conduz, Senhor, segundo a tua vontade, para que esta igreja possa vivenciar ainda mais uma cultura de discipulado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nossa série de estudos tem por tema a treliça e a videira. E o motivo de darmos esse nome é porque estamos nos baseando neste livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, do Colin Marshall e do Tony Payne. Esses dois autores americanos trabalharam com o discipulado por décadas. E eles desenvolveram aí uma série de livros, este é o primeiro, que trata sobre exatamente como implementar uma visão de discipulado na igreja, a partir inclusive da liderança. Os irmãos vão ver que em alguns momentos eu estarei me direcionando a mim mesmo. É claro, não só a mim, mas aos presbíteros desta igreja, com a tarefa nossa de vivenciarmos uma cultura de discipulado. Esse livro tem, acho que 12 capítulos, e nosso objetivo é isso, 12 capítulos, nosso objetivo é caminhar por todo ele até o final aí do mês de fevereiro, tá bom? Apenas com exceção de 2 domingos, que será o domingo da Assembleia, no dia 12, e o domingo de Carnaval, que teremos culto, meus irmãos. Eu só estou ainda verificando se vamos ter culto pela manhã ou pela noite. Eu preciso, inclusive, saber qual é o melhor. Vamos ser apenas um culto no domingo chamado de Carnaval. O domingo é do Senhor, viu, meus irmãos? Não é de Carnaval, não. Mas, por ocasião desse feriado, nós estaremos aqui ainda reunidos. Alguns me perguntam sobre a questão do acampamento. Nós não teremos acampamento esse ano. Deus permitindo, teremos no ano que vem no acampamento de Carnaval. Mas há pretensão de termos acampamento este ano em outra data. Estamos verificando aí algumas possibilidades para isso. A sugestão que damos é que os irmãos, nesse tempo de Carnaval, podem se juntar com outros irmãos e terem seu próprio retiro, com famílias. Podem fazer também inscrição em acampamento de outra igreja fiel, boa, que vai trazer aí uma edificação. Uma indicação que damos é o pessoal lá do projeto Soli Deo Glória, em Aldeia. Tem um acampamento que eles vão fazer no Carnaval. E também, aqueles que quiserem ir a Campina Grande, também podem ter o privilégio de participar gratuitamente. Pelo menos o evento é gratuito, todo o resto é pago, isto é, a hospedagem, a alimentação do Consciência Cristã. Tá bom, irmãos? Fica aí como é? Vai para a aldeia? Coisa boa. Então aí vocês vão se organizando, tá bom, irmãos? Muito bem, queridos. A treliça e a videira. Essa metáfora, essa analogia que os autores do livro usam, tem uma história, eles mesmos que contam, que na casa de um deles há 2 treliças. Uma delas está vazia, não há nada plantado nelas. Ele mesmo diz isso. A treliça está lá, intacta, mas nada foi colocado para crescer nessa treliça. Para aqueles como eu, que não foram educados numa cultura mais agrícola, não foram educados em casa ou em nada relacionado a essa questão, treliça são armações que são construídas com o objetivo de moldar alguma plantação, né? Especialmente aquelas, obviamente, que ficam enroladas nessa treliça, como, por exemplo, uma videira, né? Essa plantação de uva, que produz vinho, obviamente. Essa produção de uva
que exatamente traz a treliça como a estrutura para o crescimento dessa planta. Então perceba aí que tem o significado do que estamos tratando. A segunda treliça, diz o autor, está já na parte externa da sua casa, onde há uma videira plantada nela. No entanto, ele observa que essa videira plantada ali, ela parece que já não se organiza muito bem com a treliça como ela foi colocada. E, portanto, é necessário preocupar-se com essas duas realidades. Então, a partir dessa analogia, ele começa a pensar sobre a igreja. E ele diz que a igreja, na sua origem, ela tem uma treliça muito simples. Ela tem uma estrutura muito simples. Geralmente de forma muito orgânica, né, muito natural, essa igreja ela vai tomando corpo. No entanto, com o tempo, a institucionalização da igreja, a necessidade de preocupar-se com outras coisas para além daquilo que é a obra fundamental da igreja, muitas vezes toma a prioridade da vida da igreja. E ele mesmo diz que a obra fundamental da igreja é isso aí, ó. Não sei se dá para ver os irmãos, ficou meio longe, né? Ficou meio pequenininho, né? Plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Essa é a obra básica, fundamental da vida da igreja. Enquanto glorificamos a Deus, nós estamos aí plantando, regando, fertilizando, cuidando da igreja enquanto organismo vivo. Pense, portanto, a igreja como um corpo que cresce. Uma outra analogia pode ajudar os irmãos a entender o que nós estamos falando aqui. Você, quando vai comprar uma roupa, você não tenta adequar então, para dar um passo para trás. Então você vai na loja e você vai comprar, e geralmente, se tiver um vendedor, ele vai perguntar para você qual o seu tamanho. Ele não diz assim, olha, eu tenho uma P, e eu espero que o seu corpo se adeque a essa camisa P aqui. Para muitos irmãos seria uma tarefa quase que impossível. Eu estou incluído nisso. Você não simplesmente pega uma camisa de qualquer tamanho que seja, aleatoriamente, e agora o meu foco é caber nessa camisa. O meu foco é caber nessa calça. Não. Você geralmente, quando vai numa loja, em geral, pelo menos, tá? Pode ser que você seja diferente, não tem problema, a gente aceita você assim também. Você vai na loja e você busca uma roupa que caiba no corpo. Então, muitas vezes o problema é quando nós nos deparamos com o estado do corpo e o estado da treliça, da parte institucional da igreja. E a prioridade vai sendo mudada de acordo com o tempo. E você vai, muitas vezes, observar igrejas com mais de 10 anos, 5, 10 anos, 15 anos. E você começa a conversar com seus membros, eles dizem assim, rapaz, era tão bom no começo. A gente saía para evangelizar, a gente tinha um trabalho com crianças, e começa a contar de como as coisas eram ali no começo. E geralmente isso está associado a um segundo sentimento, que é, mas hoje a gente se preocupa com coisas tão pequenas. É o problema do cano que quebrou, é um negócio para acertar no cartório, é o banco que precisa ir lá conversar com o gerente porque deu um problema na conta, é a pintura, e você começa a se preocupar com as questões de ordem estrutural, que serviam àquele corpo, mas agora que com o decorrer do tempo, a prioridade foi mudando,
e a estrutura tomou conta do tempo e dedicação do serviço daquela igreja. Então, ao invés agora de preocupar-se com a videira, passa-se a se preocupar quase que exclusivamente com a treliça. E olhe, preocupar-se com a treliça faz parte da vida da igreja. Vamos voltar para o começo. Não existe uma videira sem treliça, ela precisa disso. O problema, diz os autores, é quando a estrutura, como por exemplo, as questões de ordem administrativa, a gerência, as questões de ordem financeira, as questões de ordem de infraestrutura ou de governança, tomam o tempo do serviço. As reuniões do conselho, nosso conselho, por exemplo, as nossas reuniões não duram muito tempo, né? Os presbíteros sabem muito bem disso. Nossa média aqui, nós geralmente começamos ali por volta das 20 horas, e antes de nascer o sol, a gente já terminou. Então, todos os irmãos aqui chegam em casa antes que o sol nasça, para que as esposas não saibam que horas eles chegaram. As mais acordadas, né, acordam quando o marido chega, é um problema maior. Mas, durante esse tempo todo de reunião, o que esses homens estão fazendo? Discutindo o quê? E os autores dizem, olha, o problema é quando a vida da liderança da igreja se torna uma preocupação sobre estrutura. Gasta-se horas e horas para pensar soluções estratégicas, dinâmicas, para resolver o problema do telhado. Como que nós podemos sair daquele problema estrutural? Então perceba que a treliça tomou conta da prioridade da vida da igreja, quando que no final das contas, o chamado essencial, lembra que eu falei para vocês? A obra fundamental da igreja não envolve diretamente a preocupação com essa estrutura, ainda que ela precise existir. E a estrutura, portanto, passa a servir a si mesmo, e perde-se o foco, perde-se a cultura fundamental que deveria ser vivenciada na igreja de discipulado, porque foi isso que Jesus nos mandou. Texto muito conhecido, os irmãos sabem muito bem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, né, falando aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Os autores contam a história de um dos mais famosos missionários dos nossos tempos, né, século XIX, chamada o início das missões modernas, William Carey, pastor batista inglês, que desafiou a sua liderança para iniciar um trabalho de evangelização fora da Inglaterra. No entanto, ele foi desaconselhado a perder tempo com isso. Por quê? Dentro da mentalidade de alguns que estavam ali presentes, a grande comissão já foi cumprida. E, inclusive porque a chamada grande comissão tinha como endereço, eu falei século XIX, na verdade, desculpe, é século XVIII. Tinha como endereço os discípulos, e não a igreja como um todo. E uma vez que os discípulos já cumpriram essa missão, os apóstolos já fizeram isso, não era mais necessário. Portanto, Carey escreve um livro chamado Uma Inquirição sobre as Obrigações de Cristãos Usarem Meios para a Conversão dos Pagãos. É curioso pensar que alguém tem que escrever sobre isso. Alguém tem que escrever
sobre os meios para converter os pagãos. Ora, mas não é essa a obra que a igreja precisa ter? E Carey vai exatamente ao capítulo 28 de Mateus para mostrar que esse chamado não foi simplesmente aos apóstolos, mas a toda a igreja. E que isso, a autoridade de Cristo sobre tudo, envolve o chamado da igreja para proclamar e ensinar a palavra de Deus em todo o mundo. Portanto, é exatamente com base nessa autoridade suprema de Cristo, do Filho de Deus ressuscitado, que Jesus comissiona seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. E aqueles irmãos que estavam em 2019, quando eu expus esse trecho, rapidamente, vão lembrar que há um único imperativo nesse texto. Os irmãos sabem qual é? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos suas nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Onde está o imperativo do texto? Quem lembra? Hã? Alguém falou aí, hã? Façam discípulos. No grego é uma palavra só. Para a gente torna-se uma locução, né? Façam discípulos. Esse é o imperativo do texto. A ordem de Jesus é fazer discípulos. Há alguma discussão exegética sobre o peso que relaciona-se com o imperativo e os outros particípios aqui do grego. Quem estava comigo em 2019, eu discuti bastante sobre isso. Se não lembra, desculpa, eu não sei nem se foi transmitido na época. Era o celularzinho de Vlad, eu acho que naquela época lá. Mas tudo bem. O ponto aqui que eu quero destacar para vocês é o seguinte. A ordem que Jesus nos deu é fazer discípulos. Como? Bom, nós vamos fazer isso ao ir ao encontro dessas pessoas, ensinando, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. Portanto, obviamente, ir faz parte da missão de fazer discípulos, porque ninguém faz discípulo no quarto. Na época de Jesus não, né? Hoje dá até para fazer por causa da internet. Você até conseguiria tentar fazer aí um curso de discipulado online no seu quarto. Ok, isso é possível. Ainda assim você está indo via rede Wi-Fi. O ponto, portanto, de Jesus é, de fato, nós somos chamados para ir. Mas não é ir por ir. É fazer discípulos. E para fazer discípulos, nós precisamos sair de onde estamos e precisamos trazer pessoas ao conhecimento de Cristo, batizando-os e ensinando-os em todas as coisas que Ele nos ordenou. Esse batismo envolve-se exatamente nesse movimento de arrependimento e submissão ao soberano Jesus. E o ensino é o ensino do Evangelho chamado para todos nós. Portanto, a tarefa da igreja como um todo e dos seus membros individualmente é fazer discípulos. Quando a igreja está gastando mais tempo pensando no cardápio do entre nós, em como resolver o problema de infiltração de uma sala, ou qual vai ser o salário adequado dos funcionários, ou talvez como que nós podemos pensar melhor as luzes do palco. A igreja não está priorizando o seu chamado. É claro que essas coisas são importantes. Perceba, eu não estou de modo algum excluindo essas estruturas.
mas fazendo-nos observar que quando a prioridade é trocada, nós caímos num problema. Porque discípulos fazem discípulos. Uma das coisas que eu falei ao conselho desta igreja, quando fui realmente empossado como pastor, e que eu falo de vez em quando também, meus irmãos, eu não fui chamado para ser pedreiro, ainda que a gente possa se preocupar com construção. Eu não fui chamado para ser pintor, ainda que a gente se preocupe com a pintura da igreja. Mas Deus me chamou para ser pastor, e, portanto, ensinar a palavra de Deus. E não só eu, mas os presbíteros, os diáconos e toda a igreja como um todo deve observar essa mesma realidade, que nós fomos chamados para fazermos discípulos. Inclusive, isso é uma outra coisa que muitas vezes é confundida. Quando alguém fala assim, o que é o discipulado? O discipulado é o ato de ser discípulo de Cristo, como também é o ato de fazer discípulos de Cristo. São as duas coisas, e elas não se excluem. Na verdade, elas se complementam, porque todo aquele que é feito discípulo de Cristo, também faz discípulos de Cristo. Nós somos chamados para esse grande movimento da parte do Senhor, de sermos discípulos e fazermos discípulos para a glória de Deus. De modo que o nosso alvo deve ser dar crescimento à videira e não à treliça por ela mesma. Devemos nos perguntar qual o propósito da videira? Como que ela pode crescer? Como a videira se relaciona com a minha igreja, com a vida da igreja? O que é a obra da videira e o que é a obra da treliça? E como podemos saber a diferença? Que parte diferente, ou que parte diferentes pessoas realizam no crescimento da videira? Como posso ter mais pessoas envolvidas na obra da videira? E qual é o relacionamento correto entre treliça e videira? Essas são questões que devem estar presentes no nosso dia a dia enquanto igreja. E os autores dizem algo mais ou menos assim: nos capítulos seguintes, oferecemos a sugestão de que há uma necessidade urgente de respondermos essas perguntas de novo. A confusão reina. Todos querem que suas igrejas cresçam, porém, a maioria está incerta a respeito de como e onde começar. Então, muitas vezes nós estamos com desejos parecidos, mas sem podermos organizar isso de modo adequado. O capítulo 2 nos chama a uma mudança de mentalidade de ministério. É o nosso capítulo de hoje que vamos tratar. Esse primeiro capítulo é mais introdutório e eu quero tratar com vocês aqui algumas verdades do capítulo 2. E eu, claro, sugiro aos irmãos que adquiram esse livro. Vai ser valiosíssimo para você, especialmente os líderes desta igreja e mais especialmente os diáconos e os presbíteros. Então, a treliça e a videira. Eu, se não estou enganado, tem versão Kindle. Não sei, alguém veja para mim aí. Tem, né? Tem versão Kindle. Eu só não sei se está no Yolemira. Tá? Então, se você assina o Amazon aí no Yolemira, você também pode ter o privilégio de ter de graça esse livro. Mudanças de mentalidade, capítulo 2. Primeiro, devemos passar do realizar programas para edificar pessoas. Os autores exemplificam. Quando planejamos o ministério para o ano seguinte, há duas abordagens que talvez adotemos.
Uma abordagem é considerarmos os programas existentes na igreja, como as reuniões de domingo, trabalho com jovens, ministério infantil e grupos de estudos bíblicos. E depois elaborarmos maneiras como esses programas podem ser mantidos e melhorados. Então veja, é mais ou menos parecido com ir em uma loja para comprar uma camisa e você pegar uma camisa qualquer e tentar vestir no seu corpo e tentar adequar o seu corpo àquela camisa. Aí ele diz, a outra abordagem é começarmos com as pessoas da igreja local, não tendo em mente estruturas ou programas específicos, quer dizer, não ainda fechando o tamanho da camisa. E depois, considerarmos quem são essas pessoas que Deus nos confiou, como podemos ajudá-las a crescer na maturidade cristã e que forma seus dons e oportunidades podem assumir. Essa é uma mudança de mentalidade revolucionária. Quando fixamos o pensamento nas pessoas da igreja, isso muda o nosso foco para colocarmos em primeiro lugar e edificarmos ministérios ao redor delas. Então, veja, muitas vezes o que pode acontecer numa igreja que já vai nos seus anos numa mesma estrutura, é que com o tempo as estruturas ou os ministérios, para falar dos programas aqui, não servem mais ao corpo, mas agora o corpo serve para manter aqueles ministérios. Então, às vezes acontece de haver uma reunião ministerial e o objetivo da reunião é como podemos manter o nosso ministério. Quando a questão deveria ser como esse ministério deve servir a igreja. E essa pergunta talvez aconteça exatamente porque aquele programa, aquele evento, ele não faz mais sentido. Ou talvez ele tenha sido incluído por alguma obra do acaso. E simplesmente ele não fez sentido ali e foi sendo mantido. E simplesmente não faz uma conexão com a vida da igreja. Por isso, uma mudança de mentalidade. E como eu disse no culto, no sermão para Timóteo, mudança exige certo sofrimento, meus irmãos. Mudar a mentalidade de foco em programas para foco na edificação das pessoas pode exigir um grande sofrimento de nossa parte. Terminarmos um ministério que tem 20 anos aqui na igreja. Mas ministérios não são o foco. O foco é edificação. Terminarmos um evento, alguma coisa, um programa que existia, mas que não edifica mais, ou pelo menos não faz mais sentido. São coisas que devem ser pensadas. Segundo, do realizar eventos para treinar pessoas. Eles explicam. Tipicamente, as igrejas adotam uma abordagem de evangelização baseada em eventos. Eles usam eventos variados para proclamar o evangelho. Reuniões da igreja, cultos evangelísticos, reuniões de missões, café de homens, jantar de mulheres e muitos outros ajuntamentos criativos. A fim de parecerem bem-sucedidas, as igrejas continuam mantendo mais e mais desses eventos. No entanto, em um nível, essa tática está falhando. Em nossa era secular pós-cristã, a maioria dos incrédulos nunca virá aos nossos eventos. Até mesmo os membros de nossas igrejas são irregulares em sua frequência a estas reuniões. Portanto, quando o foco torna-se simplesmente eventos, em fazer algum evento, esse foco muitas vezes perde o seu objeto. Por quê? Ora, porque se o foco torna-se em trazer incrédulos para a igreja, e estes não virão aos eventos, mas sim os crentes,
não houve evento evangelístico algum. E muitas vezes é isso que acontece. Por outro lado, ele diz, se quisermos que nossa estratégia seja focalizada em pessoas, devemos concentrar-nos em treinamento, o que aumenta o número e a eficácia de comunicadores do Evangelho. Aqui está uma outra chave para ser mudada. Uma vez que nós deixamos de focar em programas, em estruturas, e passamos a focar em pessoas, precisamos realmente observar em como treinar mais e mais pessoas para que onde quer que elas estejam proclamando o Evangelho, e não necessariamente precisando trazer pessoas para cá. 3. Do usar pessoas para promover crescimento de pessoas. Do usar pessoas para o promover crescimento de pessoas. É isso. A ideia de usar pessoas muitas vezes está atrelada à ideia dos voluntários, aqueles que mantêm e expandem o programa da igreja. Eles são, eu nem gosto muito da expressão voluntário, inclusive. Eles usam aqui, mas não é uma expressão que eu gosto muito, da ideia de ONG, e a igreja não é uma ONG. O problema, portanto, ele diz, de ter esses voluntários expostos, é que os usamos, os exploramos e esquecemos de treiná-los. Então, se eles se esgotam, seu ministério é encurtado e descobrimos que falhamos em devolver sua vida cristã e seu possível ministério. Em vez de usarmos nossos voluntários, deveríamos considerar como podemos incentivá-los e ajudá-los a crescer no conhecimento e no amor a Cristo, porque serviços resultam do crescimento cristão e não o contrário. Por exemplo, um casal habilidoso e comprometido que conheço serviu fielmente como líder de estudo bíblico por 6 anos consecutivos, enquanto também conciliavam compromissos de estudo e trabalho. No 7º ano, contando com o encorajamento de seu pastor, eles tiveram 1 ano de descanso, uma interrupção de liderarem estudos bíblicos para propiciarem refrigérios a si mesmos, e apenas participarem de um grupo e recarregarem as baterias. Depois de seu ano de descanso, eles mergulharam de novo na liderança. Atenção, precisamos cuidar de pessoas e ajudá-las a florescer e crescer no ministério, e não esgotá-las no interesse de manter nossos programas em continuidade. Quando os programas são mais importantes que as pessoas, nós terminamos por descartar qualquer pessoa que esteja cansada e não esteja conseguindo produzir o suficiente para manter determinado ministério em sua liderança. Portanto, nós trocamos a liderança e resolvemos o problema. Colocamos uma pessoa fresquinha ali e deixamos aquela outra que estava na liderança abandonada. Precisamos promover o crescimento de pessoas e não só de programas. 4. Do preencher lacunas para o treinar novos obreiros. Aqui, mais uma mudança de mentalidade que precisa ser observada numa cultura de cultivo de discipulado. Nós devemos entender que os ministérios não são como que lacunas que precisam ser preenchidas por qualquer pessoa, não importa o quanto ela esteja preparada, mas muito mais preocupados em como devemos treinar pessoas para que possam, através dos dons que o Senhor concedeu, exercer o ministério. Então, talvez uma pergunta que pode chegar é: que ministério este membro poderia exercer? E talvez a pergunta que deveria ser feita é: que treinamento nós podemos oferecer a esta pessoa para que ela possa exercer o ministério que Deus deu a ela? Ele dá um exemplo positivo. Dave é um rapaz que sofria de esquizofrenia. Dave era uma pessoa muito inteligente e capaz, que amava o Senhor,
mas sua doença significava que, para ele, quase todas as formas de ministério estavam fechadas. Ele não tinha estabilidade e força mental para liderar estudos bíblicos, ajudar novos crentes em seu crescimento ou contribuir para quaisquer outros programas ou eventos da igreja. No entanto, em seus períodos lúcidos e racionais, David tinha potencial enorme para evangelização e ministério entre seus muitos amigos e contatos que também sofriam de desordens mentais e emocionais. Seu pastor treinou e incentivou Dave nesse ministério e colocou outros amigos cristãos para assisti-lo e apoiá-lo e ajudá-lo com acompanhamento. Foi um exemplo maravilhoso ver o ministério, o potencial de uma pessoa especial e ajudá-la e equipá-la para fazer discípulos. 5. Meus irmãos, eu estou trazendo muitos problemas. Nosso objetivo é resolvê-los até o final da nossa jornada aqui, tá? Eu vou tentar passar mais rápido para a gente não sair daqui às 13 horas da tarde. Do resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Então essa é mais uma mentalidade que nós precisamos observar. O povo de Deus tem muitas necessidades, assim como o resto da população. E como ministros de Cristo, precisamos amar e receber bem a todos, independentemente de suas necessidades e situações individuais, e não ignorar seus problemas com palavras mesquinhas, diz os autores. O ponto, portanto, é observarmos que o nosso chamado para ajudar pessoas é prioridade em relação a simplesmente tentar resolver problemas que acontecem por causa de pessoas. Pessoas trazem problemas. Relacionamentos causam problemas. Mas o nosso objetivo não é resolver problemas, mas ajudar pessoas, edificar pessoas, focar nas pessoas. 6. Do prender-se a ministério ordenado para o desenvolvimento, ou melhor, o desenvolver liderança de equipe. Eles aqui falam muitas vezes do problema que assola, inclusive as igrejas presbiterianas, quando o nosso foco está muito mais associado ao trabalho ordenado e menos aos chamados leigos. Ele chamou liderança de equipe. Inclusive é melhor do que leigo, porque nós não acreditamos em leigos, né? Nós não temos aqui sacerdotes para serem chamados sacerdotes leigos. Mas o que ele está querendo dizer com isso? É que muitas vezes nós focamos muito que o pastor ou os presbíteros devem fazer isso, devem fazer aquilo, e a gente supervaloriza o trabalho dos ordenados, e inclusive termina por deixá-los sobrecarregados em relação ao resto da igreja. E o resto da igreja se torna apenas ouvintes, consumidores, enquanto que a tarefa em geral está associada àqueles que estão ordenados. Isso é um perigo muito grande para a igreja. Primeiro porque não é bíblico, e segundo porque os ministros ordenados, os presbíteros, os diáconos, têm uma limitação de atuação. Eu me recordo que quando eu trabalhei lá em Santa Maria, numa plantação de igreja, numa congregação de 20 anos, que tinha uma estrutura, inclusive, formal, mas não tinha pessoas. Isso foi uma coisa que pesou muito ao meu coração. E eu me lembro, isso era meu início de ministério, e alguém me perguntou assim, qual era a coisa mais difícil do ministério lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que a pessoa esperava que eu respondesse que talvez fosse o número grande de terreiros de macumba, considerando que Porto Alegre e Rio Grande do Sul em geral é o lugar onde mais tem terreiros de macumba do Brasil. Talvez a pessoa tivesse esperando que eu respondesse coisas como o mais difícil para mim é porque é uma região um pouco evangelizada, poucas igrejas. Mas essa não era a questão mais difícil para mim. O mais difícil para mim era ter que ir na prefeitura de Santa Maria, resolver um documento
da igreja, passar 2 horas lá para descobrir que não era lá que eu tinha que ter ido. Porque essas horas eu teria gasto numa visita. E eu teria ficado muito mais contente com isso. Mas como não havia quem fizesse, eu tinha que fazer. Às vezes, a Henrica me ligava, o João Gabriel estava com 1 ano e pouco, o Samantha tinha acabado de nascer. Então ela estava sozinha com 2 crianças pequenas, numa cidade que ela nunca havia morado, nem visto antes na vida dela. E eu tinha que esperar os irmãos irem embora para fechar a igreja, porque a chave ficava comigo. Inclusive eu desenvolvi um método que eu não recomendo, mas foi muito bom, que era quando chegava a determinada hora, eu começava a fazer assim, meus irmãos, e eles iam. Deu certo. Eles iam. E aí eu conseguia fechar a igreja e ir para casa. Não tinha quem fechasse a igreja. Eu tinha que fazer tudo. Há uma justificativa para isso, obviamente. Era um trabalho incipiente. Mas não há uma justificativa para isso quando nós temos uma igreja como a nossa. Quando nós temos irmãos sobrecarregados, especialmente pastores, presbíteros sobrecarregados, isso significa que tem muita gente curtindo uma redinha, enquanto deveria estar servindo ao Senhor. Carregando a mesa junto. Por isso, o foco envolve essa mudança de pensarmos não só em questões de ministério ordenado, mas também na igreja, de treinar lideranças, de treinar pessoas para servirem de modo adequado, mas não só enquanto líderes ordenados. 7º, do focalizar-se em governo de igreja para o formar parcerias de ministério. Aqui o que eles estão querendo dizer é que nós devemos observar que a relação da igreja com os seus líderes não deve ser simplesmente uma questão de governo de igreja. Isto é, você não deve aos seus líderes submissão simplesmente, mas muito mais a convicção de que somos parceiros da mesma igreja, que somos parceiros do mesmo reino, que pertencemos ao mesmo Senhor e que caminhamos, portanto, com o mesmo objetivo. E assim, devemos treinar pessoas para que, como nós, estejam prontas e preparadas para a evangelização, para o discipulado, e não apenas para servir à liderança, mas servir a Cristo. 8. Do depender do treinamento de instituições para o estabelecer o treinamento local. Aqui nós temos o desafio de pensar que muitas vezes nós queremos grandes cursos de treinamento, coisas que sejam, com estruturas maiores, talvez um curso grande lá no Seminário Presbiteriano do Norte, ou coisa do tipo. Mas muitas vezes um treinamento local é tão ou mais eficiente do que exatamente um treinamento de uma estrutura maior. Por quê? Porque o treinamento local vai se envolver em questões mais específicas, em demandas mais específicas da igreja. O nosso objetivo nesse ano é termos um treinamento de liderança iniciado no mês de março, aqui, local. E nosso objetivo é realmente caminharmos desse jeito, se assim o Senhor permitir. Outra mentalidade mudada, do focalizar-se em pressões imediatas para objetivar a expansão de longo prazo. Isso também é uma coisa que acontece muito quando nós estamos preocupados com estruturas, que nós estamos sempre apagando incêndios e nunca pensando em como podemos nos programar para que eles não ocorram. Isso é algo que precisa ser mudado, em como podemos pensar mais a longo prazo e menos de forma emergencial. Do engajar-se em administração para o engajamento ou engajar-se em ministério.
Então, mais uma vez, o que eles falam aqui, o seu pastor poderia ser aliviado da parte da sobrecarga administrativa para que pudesse dedicar tempo ao treinamento de 1 ou 2 novos líderes? São perguntas que são feitas a partir exatamente de um novo foco dentro da vida da igreja. E por fim, nosso último ponto de hoje, nessa mudança de mentalidade, do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Essa é a última mudança que eles observam, importante para a cultura da igreja. Ao invés de focar simplesmente na igreja local, no seu crescimento individual, especialmente por causa das ênfases de mega churches que nós temos por aí, pensar muito mais na expansão do reino de Deus, do seu evangelho, em como igreja nós podemos participar disso, sem necessariamente crescer localmente, mas sabendo que o Senhor está nos usando para crescer a igreja em todo o lugar. Então, esse foco, que é uma coisa que nós temos tentado implementar já desde 2020, de plantação de igreja, muito mais do que simplesmente trazer pessoas para cá, mas trazê-las para serem enviadas. E considerar a igreja como um corredor de aeroporto, onde você tem pessoas que estão vindo, mas logo vão embora. E poder dedicar-se a essas pessoas com treinamento de liderança, com treinamentos de serviços ministeriais, sabendo que talvez elas não façam aqui, mas farão em outro lugar, sem nenhuma dificuldade. Porque o foco não é a igreja presbiteriana de Casa Caiada. O nosso foco é o reino de Deus. Essa cultura de discipulado que deve ser implementada por nós, o quanto antes, envolve-se num compromisso, acima de tudo, com Cristo, meus irmãos, que é quem nos chamou para sermos discípulos e discipuladores. É claro que essa mudança parte de mim, enquanto pastor titular desta igreja, parte dos presbíteros, dos diáconos, dos nossos pastores auxiliares, dos líderes de ministério, dos líderes de pequenos grupos e de toda a igreja. O meu objetivo, portanto, de trazer esse seminário de verão com esse foco na igreja, no foco do discipulado, é realmente mexer um pouco no seu coração, incomodar um pouco você e tirar a tola conclusão sua, que pode ser assim: rapaz, será que o pastor não vê esse problema não? Será que essa questão que está acontecendo aqui, por que ninguém resolveu ainda? Porque talvez seja você que tem que resolver. Ao invés de pensarmos essa igreja como se ela tivesse um dono além de Cristo, entendemos que todos nós somos parceiros nessa caminhada. E assim como eu sou discípulo de Cristo, vocês também são. E temos responsabilidades com Deus e com a igreja de modo semelhante. E essa mentalidade que deve ser mudada envolve todos nós. Juntos fazemos isso. E esse será o nosso trilho a partir de hoje, durante esse seminário de verão. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de vivenciar essas realidades. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo aqui que o Senhor nos deu. Rogamos que o Senhor nos ajude a dirimir essas questões, colocando-as no nosso coração, não apenas, ó Deus, na liderança, mas em toda a igreja, para que sejamos uma igreja mais viva, uma igreja, ó Deus, mais saudável, uma igreja que, biblicamente, Senhor, vivencia o chamado de fazer discípulos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.